Bom, até agora eu falei sobre a doença de Parkinson e a reabilitação. Mas e os cuidados paliativos? Por que eles são indicados para esses pacientes e quanto que deve começar? A implementação de intervenções paliativas para a doença de Parkinson aumentou devido aos efeitos de longo alcance de sintomas motores e não motores e duração da doença relativamente longa. Então, os cuidados paliativos, eles devem ser iniciados com esses pacientes ainda nas fases iniciais da doença e seguidos até as fases avançadas, onde vai ter um aumento da flutuação de sintomas motores, aumento dos déficits cognitivos, aumento da ansiedade, depressão, e é também quando tende a haver um aumento da sobrecarga do cuidador. Então, é interessante que essa abordagem paliativa seja iniciada no início da doença com o diagnóstico e mantida até o final. Aqui eu trouxe novamente a guideline canadense. Essa guideline ela foi publicada pela primeira vez no ano de 2012. E aí, com o passar dos anos, eles sentiram a necessidade de atualizar devido à necessidade de alterar as informações sobre diagnóstico e tratamento, mas também porque eles viram a necessidade de acrescentar informações sobre cuidados paliativos para os pacientes com Parkinson. Então, no ano de 2019, ela foi atualizada e publicada novamente. E ela traz que todos os pacientes com doença de Parkinson, os seus cuidadores e familiares devem ter direito à discussão do prognóstico da condição, sempre colocando como principal elemento o paciente. Os cuidados paliativos devem ser iniciados e mantidos em todas as fases da doença, inclusive na hora da morte, com o apoio da equipe de saúde, se necessário. E as escolhas de fim de vida, bem como o planejamento do cuidado antecipado, deve ser realizado por meio de conversas claras com os pacientes e os seus familiares. Eles indicam que essa conversa ela seja realizada ainda nas fases iniciais da doença, porque se deixar para realizar nas fases mais avançadas ou em uma fase aguda onde o paciente esteja hospitalizado, a chance de provocar crise de sintomas de ansiedade e ser uma conversa menos produtiva é maior. A diretriz também traz algumas informações importantes que devem ser passadas e esclarecidas com os pacientes e traz que quando essa conversa for realizada, ela deve ser protocolada em todos os papéis dos pacientes. As informações é sobre a progressão da doença, quais são os efeitos adversos que os medicamentos usados ao longo de todo o tratamento podem causar. O planejamento antecipado de cuidados, ele deve ser realizado com o paciente, a sua família e a pessoa que ficar responsável pela tomada de ordens e inclui todos os cuidados esperados, até mesmo a ordem de não reanimação e essas decisões mais difíceis. Deve ser mostrado quais são as opções para a gestão futura da doença, o que pode acontecer no final da vida do paciente e quais são os serviços de suporte disponível, por exemplo, suporte financeiro, suporte biopsicossocial, de aconselhamento, quais são os tratamentos que podem ser realizados em casa, quais são os equipamentos que podem ser levados para casa. Isso tudo tem que ser muito bem explicado e conversado. E quais que são as necessidades específicas dos pacientes e dos cuidadores que levam aos cuidados paliativos? O paciente com Parkinson, ele tem uma carga muito grande de sintomas, motores e não motores. Além disso, existem questões práticas como dúvidas, anseios sobre a doença, as questões psicossociais. Aqui engloba muito ansiedade, depressão e questões espirituais. E muitas das vezes, quando não é aplicado uma abordagem paliativa, essas questões elas acabam sendo subdiagnosticadas e subtratadas. Além disso, esse paciente ele tende a passar por uma alteração na dinâmica familiar. Geralmente é uma pessoa que trabalhava, pagava suas contas, era independente, saía para resolver os seus problemas e por causa da doença começa a sofrer uma limitação.
e tende a realizar uma inversão dos papéis. Todos esses sintomas tendem a levar a consequências sociais que acabam levando ao isolamento desse paciente. Agora, pensando um pouco no cuidador, ele tende a sofrer um aumento da carga e, assim, nas fases iniciais da doença, ainda é uma coisa mais tranquila, mas com o avançar dos sintomas, essa carga tende a ficar ainda mais sobrecarregante. Tende a passar por dificuldades financeiras, diminuição da mutualidade, também sofre um processo de isolamento social junto com o paciente, passa por alterações emocionais. Esse cuidador, ele tem medo, ele tem anseio, ele está cuidando de alguém que ele ama, alguém que provavelmente deve ser da família, uma pessoa muito próxima. Então, também tem uma sobrecarga emocional muito grande. Pode sofrer com a falta de informação e um aumento da mobilidade física e psicossocial. E ao mesmo tempo que o cuidador ele passa por isso tudo, em contrapartida, ele é uma peça fundamental para que o cuidado domiciliar com o paciente tenha bons resultados. Então, diante desse panorama, dessas situações do paciente cuidador, os cuidados paliativos se mostram extremamente necessários e devem ser iniciados o quanto antes, logo após o diagnóstico da doença. Em contrapartida, a equipe de saúde ela vai estar preparada para atuar durante todas as fases. Então, essa atuação, esse acompanhamento, ele é feito com um diagnóstico e um prognóstico mais humanizado, com objetivos de cuidados e um planejamento que é realizado juntamente com a família e o paciente. É realizado o gerenciamento de sintomas complexos, o suporte ao cuidador e os cuidados de fim de vida. Isso tudo é realizado com o objetivo de otimizar a qualidade de vida, diminuir a carga de sintomas e o sofrimento psicossocial e espiritual, tanto do paciente quanto do cuidador.